Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Por Mais Leitura e dessa vez conversando sobre comportamentos disruptivos e birras, como identificar. Bom, vamos tratar aí de três situações importantes que trazem esses comportamentos que podem ser confundidos por nós, profissionais e familiares, que é o autismo, o TDAH e o TOD. O transtorno de oposição e desafiador, né? Bom, primeiro vamos entender que autismo, por se tratar de uma condição de prejuízo no funcionamento cerebral, especialmente em áreas importantes que nós já tratamos como cérebro social, traz uma apresentação de prejuízos em pelo menos 90% dos casos quando a gente fala de sensorialidade. Chamamos isso de desmodulação sensorial ou transtorno do processamento sensorial, que podem se apresentar com hipersensibilidade ou hipossensibilidade ou as duas coisas juntas, dificultando aí acessos a situações sociais e espaços sociais diversos, onde a presença de alguns elementos sensoriais pode causar desconforto, gerando comportamentos desorganizados, que alguns chamam de crises, de surtos, que pode se confundir em alguns momentos com birras. Então, vamos dizer que nesse contexto da sobrecarga sensorial, de alguma condição de ordem fisiológica, de algum mal-estar intestinal, de alguma coisa que saiu da sua rotina e eu não sei como administrar esse comportamento por ter prejuízo no autorregulamento desses comportamentos, leva autistas a quadros chamados de comportamentos desorganizados ou disruptivos. Tá? O TDAH também tem condição semelhante associada, né? Quando não sabe lidar com frustrações, quando não sabe lidar com negativas, quando não sabe esperar, e aí pode gerar comportamentos desorganizados, levando até a quadros de agressividade, de hostilidade frente a esses comportamentos. E o transtorno positivo desafiador, que não sabe lidar com negativas, que não consegue trabalhar com regras ou respeito à autoridade, também pode levar a comportamentos impulsivos, desorganizados, hostis, agressivos, que mesmo que mais tarde venha a se arrepender, a pedir perdão em função daquilo que praticou, mais de novo, por esse prejuízo neurológico, especialmente função executiva, eles acabam se comportando de forma desorganizada. Então são três quadros que trazem comportamentos desorganizados que se justificam por alguma situação particular. A gente não pode confundir essa desorganização, esse comportamento desorganizado, essa alteração comportamental, esse desconforto sensorial por alguma coisa que incomoda, com birra. Tá? Por quê? Porque crise ou comportamento desorganizado, ou disruptivo, ou alteração comportamental, se justifica quando recebemos alguma situação de ordem sensorial, de ordem comportamental, social ou de regra que não sabemos como lidar com isso, acabamos aí tendo comportamentos que, independente de você dar à criança aquilo que ela quer, aquele comportamento ainda vai levar um longo tempo para voltar, para desaparecer e voltar à sua normalidade. Diferente da birra. A birra é um quadro de comportamento proposital. É a explosão comportamental que a criança ou adolescente pratica com o objetivo aí de barganhar, de conseguir o que querem ou o que precisam. Isso acontece porque em algum momento isso aconteceu e aquilo que ela queria foi atendido, então sempre vai ser usado dessa mesma estratégia quando ela quiser atingir aquele objetivo específico. Tá? Conseguiu aquilo que ela quer, o comportamento desaparece. Diferente do comportamento disruptivo, desorganizado, desconfortável, que mesmo que você dê o que a criança quer, ele ainda não desaparece com facilidade, vai levar um tempo para que ela se autorregule e volte à sua normalidade. Então, a gente não pode confundir birra com comportamento disruptivo. São duas situações diferentes, que é muito presente no autista, é muito presente no TDAH, é muito presente no TOD e em outras condições diagnósticas. Tá? A gente tem que entender o que é a birra nesses quadros
e o que é o comportamento disruptivo também nesses quadros, que pode aparecer também as duas questões, tá? Existem algumas diferenças interessantes entre criança com birras típicas, né, típicas da idade que ela apresenta, e suspeitas de outros comportamentos considerados disruptivos. Por exemplo, as birras típicas, elas são comuns entre bebês até 4 anos de idade, mas elas desaparecem, porque ela já sabe que não funciona. As questões de ordem alterada, disruptiva, elas continuam aparecendo porque existem fatores que levam a esse desencadeamento. Nas birras típicas, o tempo e fatores redutores também, como podem ser autolimitado, ele reduz com o tempo em função da ação dos pais nos comportamentos disruptivos, isso tende a continuar acontecendo, porque é uma dificuldade que a pessoa tem de regular e de controlar essas manifestações comportamentais. Nas birras típicas, o desenvolvimento da criança é normal. Nos quadros onde se apresenta comportamento disruptivo, você tem um desenvolvimento que pode se apresentar com atraso, com prejuízos, com dificuldades, inclusive de socialização e comunicação. Nas birras típicas, a socialização com crianças de idade semelhante e com as pessoas que cuidam dessa criança é normal. E no caso desses quadros com comportamentos alterados, disruptivos, né, tem uma relação, uma socialização difícil, né? Muitas vezes são crianças irritadiças, autoagressivas, ou que agridem o outro, ou que são hostis, são centralizadoras, né? Muitas vezes com dificuldades em regular esses comportamentos. Nas birras típicas, a criança não tem problema relativo a sono e nem a comportamento, e em alguns quadros a gente pode ter alterações de sono, alterações comportamentais, que são bem comuns e muito presentes nesses quadros citados, em especial autismo, TDAH e TOD. Na história familiar não existe situações que podem justificar isso enquanto birra típica, mas nos quadros de comportamento desorganizado a gente pode ter aí histórico familiar ou fatores de risco que são fatores que justificam alguma dessas condições. Então não vamos confundir os dois momentos. Crianças sabem como barganhar aquilo que querem. Elas acabam manipulando os adultos de alguma forma. Seja ela uma criança neurotípica, seja ela uma criança com qualquer prejuízo ou dificuldade na sua forma de funcionamento cerebral. A gente está falando especificamente nesse vídeo sobre as diferenças de comportamentos desorganizados, disruptivos, alterados, crises e as birras, que são comportamentos com o objetivo específico de ganhar alguma coisa, que é muito comum no autismo, é muito comum nessas duas situações no autismo, no TDAH e no TOD, tá? Que a gente consiga identificar quando a criança está realmente desorganizada ou quando ela está usando de uma estratégia para conseguir alguma coisa que ela sabe que a partir daquela estratégia ela pode obter êxito naquilo que ela deseja. Fica aí a dica para que a gente, enquanto família, enquanto profissional de atendimento, saiba como diferenciar uma questão de ordem desconfortável, que leva à desorganização, e uma questão de ordem comportamental com o objetivo de barganhar. Isso não acontece só em crianças neurotípicas, acontece em crianças que têm alterações aí na sua forma de funcionamento cerebral também. Portanto, vale a pena aí a gente fazer essa diferença e saber como agir quando isso acontecer, tá? Só algumas dicas que vale a pena a gente destacar. Não se alterar enquanto profissional ou enquanto família quando acontecer essas reações excessivas da criança, redirecionar a atenção dessa criança, né, para uma outra ação, uma outra atividade, falar baixo, manter o mesmo tom de voz e manter o contato visual, corrigir ensinando e não reprimindo, estamos falando quando houver comportamentos desorganizados de fato. Disciplinar a atividade e não imobilizar o aluno. Ele precisa se sentir confiante em quem está fazendo esse manejo comportamental, ok? Essa é a dica de hoje, comportamento disruptivo e birra que a gente não pode e não deve confundir. E fica a dica de leitura, mediador escolar, com um material que pode ser consultado aí por profissionais da saúde e da educação que trabalhem aí com crianças com alterações de comportamento que estejam nesse momento aí de intervenção, ok? Abraço a todos e até breve.